Por que tá fazendo isso? Olá, me chamo Eliane, sou casada com o Luiz Carlos há 17 anos e temos 5 filhos. O homeschooling chegou ao nosso conhecimento em 2013, quando iniciei uma busca por um método de educação melhor para os meus filhos. Estávamos muito insatisfeitos com o ensino. Foi quando encontrei blogs e sites falando sobre este método e começamos a estudar sobre o assunto. E o pouco que lemos, constatamos que era muito superior ao que eles estavam inseridos. Começamos a meditar sobre essa possibilidade, porque afinal de contas não é uma decisão para ser tomada de uma hora para outra. Então, depois de muito pensar e rezar, constatamos que essa decisão não só é difícil de ser tomada, como a decisão de se tornar pai e mãe também. Não é uma decisão fácil, pelo contrário, exige tempo, disposição, renúncia, responsabilidade e virtudes, cujas virtudes se adquire com a prática. Então lembramos da passagem dada a nós quando jovens, recém-casados, Isaías 54:13. Todos os seus filhos serão instruídos pelo Senhor e a felicidade deles será grande. Mas o que significa isso? Neste momento, nos foi revelada a grandeza de ser pai e mãe, e constatamos que, por mais amor que nossos pais tivessem nos dado, ainda não era a educação querida por Deus. E compreendemos o que Deus estava nos pedindo, que era assumir por completa a a educação dos nossos filhos. E eu lembro que na época, por vários medos que muitos pais, né, até hoje, têm, nós acabamos praticando só o homeschooling parcial. Aí buscamos estudar sobre o assunto, né? E a princípio, a primeira situação que me deparei foi com a renúncia. Por quê? Porque eu teria que abrir mão de uma carreira lá fora, como pedagoga e psicopedagoga. Os gastos teriam que diminuir, já que só um iria trabalhar, no caso meu esposo, né? E depois enfrentar, além de parentes e amigos e toda uma sociedade massificada, né? Ou seja, estaríamos caminhando às margens da sociedade, né? Pensando mesmo fora da caixinha. Mesmo tendo consciência de tudo isso, ainda não sentíamos segurança. Mas quando seria o momento, né? Nós perguntávamos. Foi quando decidimos fazer uma experiência longe de familiares e pessoas que provavelmente frustraria tudo isso, né? Faria uma denúncia antes ou algo parecido. Então, o que nós pensamos? Nós tínhamos, né, alguns amigos lá em Brasília, e aí nesse período também sabíamos que o Dr. Alexandre mora lá, né? Resolvemos ir para lá, né? E lá nós encontramos com outras famílias, conversamos, tiramos dúvidas, questões de materiais também, né? E tivemos a graça de ir até o escritório do Dr. Alexandre e conversar um pouco com ele, né? E ele nos recebeu, nos deu todo o apoio, nos orientou, inclusive nessa história de que só quem é rico faz homeschooling, isso é uma falácia, né? É um mito, porque ele disse que a maioria são pessoas de renda baixa, né? Mas, graças a Deus, existem, né? As famílias, elas se ajudam, como eu recebo ajuda até hoje, né, muitos materiais, porque muitas vezes eu mesmo não tenho condições de comprar livros, né, de comprar materiais, mas recebo muito material
e isso nos ajuda bastante, muito mesmo. E fora isso, nós também tivemos contato com sacerdotes que apoiavam as famílias, apoiavam o homeschooling, e isso foi nos fortalecendo bastante, né. E ficamos 1 ano lá, voltamos para cá, porque aí eu fiquei grávida, né, de novo, e aqui uma coisa que é muito boa aqui é a saúde, então nós resolvemos voltar. E justamente nesse período, nós tivemos a boa notícia do sobrestamento, né, que foi em novembro de 2016. Então em 2017 nós decidimos que iríamos dar início, pontapé inicial no homeschooling integral, com todos os filhos, né. Sabíamos que íamos ter muitas, dificuldades, mesmo porque eu ia estar com um bebezinho, né, e ter toda aquela demanda com o bebê, mas a gente pensou: ou começa agora ou não começa, né, tudo vai ter sempre vai ter uma dificuldade, sempre vai ter alguma coisa, um empecilho, mas isso é uma responsabilidade muito grande, é uma decisão importante a ser tomada, porque é a vida dos nossos filhos, né, a formação deles, então a gente precisava dar um passo maior nisso, e nós decidimos que começaríamos independente das circunstâncias. E aí, e também assim, nesse período eh, eu tinha estudado pedagogia e estudando sobre o homeschooling, né, sobre o método, né, descobrindo que não era somente, eh um ensino pedagógico, né, didático, mas um modo de vida, né, um modo de vida. Você, estaria alicerçando seu filho numa vida espiritual estruturada, né, com firmeza. E e eu descobri que tudo aquilo que eu tinha estudado era totalmente tudo influenciado por Paulo Freire, e não tinha nada a ver com o que o homeschooling, pedia, né, com o que o homeschooling proporcionava. E aí eu tive que aprender e ainda estou aprendendo muito, né, tive que mudar os meus conceitos, rever os meus pensamentos, né, a forma de ensinar, e por isso que até hoje ainda busco algumas mães aí mais experientes para estar me orientando em algumas coisas, né. Ainda tenho muito que mudar, porque o homeschooling é um universo imenso, né, cheio de possibilidades, né, de aprender, de ensinar, e é isso que faz toda a diferença, né. Primeiro porque a gente sabe que o homeschooling é um aprendizado diário, né, constante, todos os dias e todos os momentos, né, com tudo se aprende, até mesmo varrendo uma casa, lavando uma louça, dobrando uma roupa, né, nós estamos aprendendo. Comendo, né, também estamos aprendendo. E isso é maravilhoso, isso é assim, eh, que nos surpreende, né, essa forma de ensinar, essa forma de ensino. E nós também vamos aprendendo, nós pais vamos aprendendo com isso. Como eu falei, né, eu mudei muitos conceitos em relação à pedagogia. E aí, assim, como nós moramos numa cidade muito pequena, era inevitável que ninguém soubesse, que as crianças não fossem para a escola. Primeiro porque, a minha cidade é pequena, os muros baixos, né, a vizinhança toda em volta, então assim, não tinha como eles não saberem que as crianças não iam para a escola, mesmo porque só tem uma escola na cidade. Então, tínhamos que falar a verdade. E aí meu esposo foi levar a foi na escola buscar a transferência, e o diretor questionou. Ele disse que nós iríamos fazer homeschooling, ele perguntou o que que era, ele explicou, ele perguntou se era possível, sim, e aí entregou, já tinha levado, sabendo que essas perguntas todas viriam, então já levou os documentos do sobrestamento, aquele outros documentos que a própria NED
deixa disponível lá no site dela, né? Então, levou e deixou tudo para ele, né? Falou para ele dar uma olhada e a princípio parecia que estava tudo bem, né? Tudo bem. Para mim, hoje, né, eu sei que esse tudo bem, entre aspas, na verdade será um problema futuro, né? Porque eles querem mostrar para você que tá tudo bem e de repente eles se veem ou forçados pela própria escola, pela própria direção, né, os outros pedagogos, eh, psicopedagogos e professores, e que exige alguma postura deles, ou até mesmo por causa deles, e eles, no meu caso, foi mais o próprio diretor mesmo que quis, né. E assim, o que nós ach no mais nos chateou nisso tudo, é que ele, eh, usou da nossa boa vontade, né, primeiro dizendo que estava tudo ok, e depois, uma semana depois, ele nos encontrou e perguntou se já tínhamos começado, nós tínhamos começado, e ele falou assim que se teria algum problema deixar o Jonathan, matriculado mais um mês, porque ele precisava apenas de um aluno para abrir mais uma sala do primeiro ano do ensino médio. E a gente, na boa vontade, falou que sim, que podia, né. E então, depois, passado esse um mês, né, o conselho tinha vindo aqui em casa, e ele começou a passar desse um mês, ele ligou para o meu esposo e perguntou se o meu filho não ia para a escola, e meu filho falou assim: "Não, mas o que que nós combinamos, né?". Então aí nós já vimos que houve uma má fé, né, da parte dele, assim, ele foi bem, eh eh, a ele foi bem mau caráter, né, na forma como ele agiu na situação. E aí, logo depois disso, o conselho veio aqui em casa e já acionou o Ministério Público, né, e logo veio uma cartinha pra gente que nós tínhamos que comparecer na no Ministério Público no dia 1º de junho, né, no dia 1º de junho. Nessa época nós já tínhamos, o que que nós fizemos? Assim, na hora eu falei assim: "Eu vou abrir a boca, né, vou falar para todo mundo como que então isso que os pais precisam fazer, coloca lá nos grupos do Facebook, no grupo do WhatsApp, né, um vai passando para o outro e eles vão ajudando, nem que seja com palavras de coragem, de fortaleza, de conforto, né, ou então, vão alertando outros advogados, e eles vão se mobilizando. O homeschooling, a família homeschooling é tão lindo de se ver, que todos vão se mobilizando, por quê? Porque todos estão, de fato, é verdadeiro, né, essa batalha é verdadeira. Todos estão preocupados com os filhos e naturalmente todos se preocupam um com o outro. Por quê? Porque um depende da vitória do outro. Olha que coisa mais linda, né, a forma como Deus, né, fez, um precisar do outro. Então, assim, os pais eles precisam sim, não podem se esconder, não podem ficar esperando ou se coagindo com a ameaça que estão sofrendo, né. Então precisam sim, porque vai chegar no ouvido de advogados, vai chegar no ouvido do presidente da ANED, que é o Rick, vai, as coisas vão se mobilizando e você vai receber ajuda, e foi o que aconteceu conosco, né. E aí nós tivemos a ajuda de um advogado de Curitiba, doutor Frederico, né, que na época, pela distância, ele não podia vir só para nos acompanhar ao Ministério Público, então ele acionou um amigo dele de Maringá, doutor Arthur Boer, né, que trabalha junto com a empresa doutor Homero, e ele veio. Dinheiro, não, nós não tínhamos. Nós contávamos apenas com a providência divina, sabe. E aí foi marcada a audiência e ele veio, né. Fomos acompanhado e é muito importante que quando vá o promotor,
vá acompanhado de advogado, porque geralmente os promotores são abusados e sem a presença de advogado eles crescem em cima dos pais com várias ameaças, entendeu? Ela tentou muitas vezes, mas o advogado a continha. Por fim, ela disse acreditar que não havia abandono intelectual. E nessa audiência, o conselheiro também estava lá, e foi muito interessante, porque na hora que ela perguntou assim para ele: "O senhor tem alguma queixa contra os filhos dele, desse casal?" Ele respondeu: "Não, não tenho nenhuma queixa, nem vejo eles, eh, na rua." Mas veja bem, essa fala dele foi usada contra nós lá na frente, mas eu vou contar para vocês. Então, assim, tem que ficar muito atenta a toda a situação, assim, e rezar muito, porque além de ser angustiante, né, sufoca a gente perde o foco, todo o planejamento, rotina vai se desfazendo, porque eh, as crianças começam a se dispersar, elas também se agitam nessa situação toda. Então, assim, é uma pressão psicológica muito grande mesmo, muito grande. Então, precisa rezar, precisa estar em contato com outras famílias, precisa conversar, precisa dialogar para que vocês não desistam. Entendeu? E assim, então ela não quis ver o material das crianças, que nós levamos uma mala cheia de coisa, ela disse que não se recusou, nem abriu a mala, e disse que não havia abandono intelectual, mas pediu a visita de um psicólogo e de um assistente social em casa, né, para uma avaliação, para saber se os nossos filhos não estavam correndo risco de, sei lá, do quê, e sendo forçados a tal condições, né. Então assim, graças a Deus o laudo foi favorável a nós, o psicólogo entregou esse laudo para ela, para promotora, e enfim, tivemos 6 meses aí de tranquilidade, né, e nesse período tentamos focar todas as nossas energias no homeschooling, né, tentando nos estruturar na rotina, as disciplinas e todo o planejamento, né. A nossa maior dificuldade sempre foi a solidão mesmo, né, não tem outras famílias próximo a nós, eh, para que possamos nos relacionar, para que as crianças tenham, né, contato com outras crianças homeschoolers, e também aqui, por ser um lugar pequeno, não tem muitos lugares para se visitar, como museu, cinema, teatro, essas coisas, né. E passeios, assim, então não tem. Então isso, assim, isso tudo, assim, de alguma forma, eh, atrapalha, né, atrapalha, assim, porque o nosso planejamento fica muito pobre, fica muito restrito, mas mesmo assim nós continuamos, né, nós não desistimos. Mas, ficamos na opinião dos vizinhos, de outras pessoas que não sabiam bem o que estava acontecendo, como criminosos fora da lei, né, as pessoas nos olhavam meio estranho, né, essas coisas assim, né. E não fomos apoiados por ninguém mesmo aqui, ninguém nos apoiou, entendeu, ficamos totalmente só, mas, eh, era o que Deus estava nos pedindo, não era? Então nós acreditávamos que Deus estava conosco, e isso nos bastava para que nós pudéssemos ter forças para continuar. E isso nos fortalecia, sabendo que era a vontade de Deus que estava sendo cumprida dentro da nossa casa, né. E para nós, não foi só a solidão que incomodava, mas era a desescolarização, que a cada dia era preciso fazer, principalmente nos maiores, que permaneceram por muitos anos na alienação da escola, e para educar essas crianças a buscar, a pesquisar, a ter curiosidade, ainda é ainda era um desafio e ainda continua sendo um desafio, né. Mas acreditamos que estamos no caminho certo, isso que importa, né. Uma hora eu creio que eles vão se ordenar nisso, né, ainda tem tempo, porque o a riqueza do homeschooling é essa, sabe, é você não se preocupar com o que virá amanhã.
né, se ele está hoje na primeira série, ou se está na segunda, ou se está no quinto, ou se está no sexto. A riqueza do homeschooling é a aprendizagem de verdade. É poder ficar uma semana naquela matéria, naquele exercício, naquela, dinâmica, até que de fato a criança entenda e compreenda, aprenda de fato. Então, a riqueza do homeschooling está nisso. É por isso que as crianças conseguem fazer uma prova, conseguem passar no vestibular, por isso que as crianças conseguem depois assimilar as coisas, né. Porque elas vão tomando gosto pela leitura, e isso é uma coisa que, assim, é nítido aqui em casa. Apesar de terem dificuldades em seguir uma rotina, o planejamento, mas eles estão, tomando gosto pela leitura. E isso já é um grande passo, porque na leitura eles já vão desenvolvendo tantas outras, habilidades e vão aprendendo, né, muitas coisas. Então nós temos essa liberdade no homeschooling. Então, na verdade, não existe dificuldade no homeschooling, existe somente a facilidade de aprender. Não só as crianças, como nós também, pais, né. E foi por não desistirmos que veio mais uma aprovação, né, que veio mais uma aprovação. Não contente com o resultado do Ministério Público, o diretor Eli Marini e o conselheiro Francisco foram até a juíza pedir uma liminar, né, e dessa vez foi alegado o confinamento das crianças, que nós estávamos confinando as crianças, imagina, né. Então em janeiro, né, deste ano, chegou a carta, né, eh, primeiro pelo conselho tutelar, porque eles tinham pressa, né, para que nós matriculássemos logo as crianças, né, na escola. E depois o oficial enviou, que na verdade é o que valeu, né, mas o advogado doutor Frederico já estava a par da situação, né, e foi muito eficiente na nossa defesa, né. Pessoal, não é fácil, sabe, não é fácil, o coração vai a mil, desespero total, porque não confiamos na justiça desse país, que mesmo com uma decisão do Supremo, eles insistiram em nos perseguir, né. Então assim, era inevitável as noites sem dormir, a preocupação nesse período, o foco era só reunir provas, como fotos, vídeos, atividades, né. É uma justiça, assim, sem pé e sem cabeça, porque, nos relatórios dizia que estavam em defesa dos menores, em qual momento eles estavam protegendo as crianças, porque eles estavam protegendo as crianças, mas em qual momento, né, em qual momento isso aconteceu? Ameaçando tirá-las dos pais, né, onde entra essa proteção do Estado para o menor? Né, quando ele envia um papel para sua casa e ameaça os pais e indiretamente ameaçando a eles, de nós perdermos a eles e eles nos perderem. Então assim, psicológico, né, nosso, desestrutura tudo. Então assim, é rezar muito, né, neste momento, estar atento a todos os detalhes, né, principalmente as reações das crianças, porque isso machuca muito, sabe, é muito dolorido, eh, agita toda a casa, né, tira toda a estrutura da casa, sabe. E aí, assim, o homeschooling mesmo nesse período nem acontece, né, na verdade, assim, os estudos ficam um pouco parado. O que eles aprendem lidar com essas situações, né, e nós pais temos que estar firmes nisso. E uma coisa que nós acreditamos que nós deveríamos lutar por isso até o final, primeiro porque o Senhor já havia nos pedido isso lá na frente. E aí agora,
né, o homeschooling sendo apresentado a nós de forma bem eh, conveniente, assim, de forma bem providente, né, e nós percebemos que era a mão do Senhor, né, o sinal do Senhor, que nós para que nós pudéssemos tomar as rédeas da educação dos nossos filhos. Então, por saber disso, então o que nos faz, ir adiante nisso, é saber que estamos, de fato, cumprindo aquilo que Deus quer, né, aquilo que Deus quer. E também, por outro lado, eh, ensinando nossos filhos a lutar por tudo aquilo que seja nobre, né, por tudo aquilo que seja nobre, a lutar, a batalhar mesmo, né, naquilo que eles acreditam, né, e tudo dentro da oração, de joelho no chão, né. Então, eh, então assim, o que também nos foi necessário, né, foi a gente buscar os meios quais foram? Primeiro a fé, depois a oração e profissionais e o apoio de outras famílias, né, que o tempo todo nos encorajou para que não desistíssemos, né. O presidente da ANED também não nos deixou na mão, sempre com palavras de conforto, de coragem. E tudo isso, nos fortaleceu, né. A questão da gente ir para a mídia, né, nós nunca pensávamos nisso, né. Somos, pessoas simples, né, e a gente jamais pensou em 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 estar, assim, de uma forma até nacional, mas foi preciso, o Senhor quis usar de nós para isso, né. E então lá estávamos nós, né, e assim, a gente nem sabia de onde vinha tanta força, tanta coragem, mas a gente acredita que tudo isso foi pela união do próprio das próprias famílias homeschoolers. Essa união, né, essa união fortalece. Então por isso que eu repito mais uma vez, né, as famílias que estão, buscando isso e que querem, né, abraçar essa causa, né, pelo bem dos seus filhos, devem estar unidas a outras famílias, devem buscar, devem procurar, mesmo se estiver como nós, num lugar onde não tem ninguém ao seu redor que te apoie. Mas assim, Deus é tão perfeito em tudo que faz, que Ele une os corações, né. Então assim, eu só digo que uma coisa, sejam fortes, né. E aí, com toda essa a repercussão que deu da mídia, tanto local como nacional, né, eles enviaram, antes que saísse a liminar do desembargador, eles enviaram aqui na minha casa uma psicóloga do Ministério Público. Então assim, eles não desistem mesmo, eles tentam amarrar de todas as formas, né, do Ministério Público. E quando eu fui atendê-la, ela já foi falando assim, ela já foi quase entrando, eu falei assim: "Quem é a senhora, né?". "Ah, eu sou a Cláudia, psicóloga do Ministério Público e preciso conversar com os seus filhos". Então eu falei assim: "Tá, mas quem mandou?". "Ah, vocês não estão sendo", ela foi muito arrogante, "vocês não estão sendo processados, né, vocês não estão sendo processados? A juíza mandou". "Tá, mas ela não tinha crachá, o carro que ela estava não tinha nada dizendo que era do Ministério Público". Aí eu fui e perguntei: "Mas cadê o mandato?". "Ah, não tem". Falei assim: "Então eu vou ligar para o meu advogado, né". Então, ela saiu muito brava, né, porque dizendo que nós tínhamos que comparecer, então já que ela não podia entrar, então ela iria pedir para o nosso advogado mandar uma carta para a gente, e nós teríamos que ir até o consultório dela. Sabe Deus o que ela ia colocar neste relatório, gente. Então assim, eles são muito cheio de artimanhas, né. E outra, jamais eles poderiam ter feito isso, porque, o já exi a o município já tem um psicólogo, então o laudo verdadeiro é desse psicólogo. Então, assim, mais uma ilegalidade da parte deles, né. E o advogado nosso disse que não deveria mesmo ter recebido, né, nessas condições.
Então ele se adiantou, já que a juíza não dava nenhum parecer, porque eu acho que a juíza estava esperando que essa juíza, essa outra psicóloga desse outro parecer. Mas aí, como não aconteceu, e ela não dava o parecer dela, então ele se adiantou e conseguiu com o desembargador a liminar para derrubar a da juíza, né? E a juíza teve 15 dias para recorrer, mas onde que ela ia recorrer, né? Se o desembargador já tinha suspendido e o Supremo, né, é, deu o sobrestamento. Então, assim, nós estamos, mais uma vez, Deus nos deu essa vitória, né? E estamos, assim, sobrestado até a decisão do Supremo, para a honra e glória do nosso Senhor, né? Mas, é, e o nosso sentimento na hora que a gente recebeu a notícia, gente, foi um misto, sabe, assim, de choro, risos, né, e foi até engraçado porque nós estávamos até no supermercado e de repente veio a notícia, a gente ali mesmo a gente se abraçou e chorou e então assim, sentimento de alívio, né, de dever cumprido, de dizer assim, olhar para os nossos filhos e dizer assim: "Tá, vale a pena". Podem lutar por aquilo que vocês acreditam, porque vale a pena, né, todo choro, toda noite mal dormida, né, tudo isso, vale a pena, né, e porque Deus ele combate por nós, né, então assim, foi um alívio, né, e uma sensação de recomeço, de recomeçar. Agora podemos recomeçar, né, de forma tranquila, de forma prazerosa. E em tudo isso a gente conseguiu colocar para os nossos filhos que Deus ele cuida, ele vai cuidando de todos os detalhes, né. E assim, só para completar, né, toda a história, eh, como nós temos as batalhas, elas não param, não cessam, né. E aí logo depois agora, né, foi isso tudo fevereiro, final de fevereiro, né, foi tranquilizando as coisas. Aí quando eu estava já me organizando para poder iniciar, eu tive que ser levada às pressas, né, para o hospital com uma hérnia umbilical encarcerada. E aí ainda estou em recuperação, né, faltam aí uns 20 e poucos dias para que eu saia do repouso, né, e aí tive que parar mais uns 15 dias, né, com as crianças. E agora que eu estou recomeçando aos poucos, algumas famílias me enviaram materiais para que eu pudesse imprimir, dando para eles irem trabalhando, né. Então assim, todos vão ajudando de alguma forma, né. E aí assim, agora minha filha, ela teve que operar da apendicite, né, e tá agora se recuperando, graças a Deus, foi um susto também, mas está se recuperando. Mas enfim, tudo isso são provações que nós vamos passando, né, e nisso eu acredito que o Senhor está nos provando, nos purificando, né, nos fortalecendo. Na verdade, o que que sabe o homem, né, que não é provado. Então é isso que acontece com aqueles que se entregam ao Senhor. Por isso que, com tudo isso, nós encorajamos sim as famílias a não desistirem, a persistirem. Nós não estamos sozinhos, tem muita gente travando uma batalha enorme por nós, né, e a vitória de um é vitória de todos. Então nós devemos sim continuar, né. O segredo é não ficar no silêncio, escondido, né, porque estão sendo ameaçados, sendo coagidos, não se deixe levar por isso. Fale, denuncie, busque apoio de quem vocês sabem que estão à frente, entenderam? O auxílio virá, tanto da parte jurídica quanto espiritual, e ela virá, não tenham dúvida disso, não parem. Deus combate ao nosso favor todo o tempo, não desistam, tá bom?
Então é isso. Eu agradeço ao Emerson por nos dar essa oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho daquilo que nós vivemos e estamos vivendo, né, dentro do homeschooling, né. E agradeço a todas as famílias que sempre nos apoiaram, né, a toda essa família homeschoolers, certo? Tá bom? Então um abraço, que Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau.